Pessoal, eu sou o pastor Eliseu Rocha, seja bem-vindo ao nosso curso de treinamento na Escola de Discípulos para pequenos grupos e implantação. E eu quero agradecer muito a você pela sua confiança de estar assistindo esse vídeo nesse momento, querendo aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus e também desse ministério tão importante na vida da igreja, que é o discipulado, né? O crescimento através da Palavra de Deus, do discipulado um a um ou do discipulado em pequeno grupo. Primeiro nós precisamos entender qual é a visão de uma célula. Se nós formos olhar o corpo humano é formado de vários órgãos que compõem o ser humano. Mas cada órgão é formado de uma pequena célula. Essa célula junta e multiplicada forma então o corpo humano. Quando nós olhamos a Palavra de Deus no Novo Testamento, a Bíblia vai chamar a Igreja de Cristo de corpo de Cristo. E se nós formos entender que a igreja é o corpo de Cristo, então uma porção pequena desse grupo, desses discípulos, desses servos, desses cristãos, reunidos em algum lugar, fazendo algum trabalho, representando assim então a igreja ou a mensagem de Jesus, ela seria então uma célula. E é por isso que nós chamamos as nossas reuniões, os grupos pequenos que se reúnem de casa em casa. Algumas igrejas vão chamar de pequeno grupo, outras igrejas vão chamar de núcleo familiar, outras igrejas vão entender como sendo célula. Eu acho que dentro do Novo Testamento, se a igreja é um corpo, um grupo pequeno reunido, realizando a obra de Deus, da igreja, ou levando a mensagem do Evangelho, ela seria então o corpo de Cristo. E uma coisa que nós precisamos pensar aqui é qual seria o padrão para uma célula, um pequeno grupo. Eu acredito, devido à interação entre as pessoas, uma quantidade muito grande de gente, vai ser impossível, você se comunicar dentro de uma casa num período de 40 minutos. Eu acredito que uma célula deve ter em torno de 6 a 15 pessoas, no máximo. Não pode passar disso. Passando disso, será necessária então a multiplicação, ou seja, a divisão dessa célula para se formar uma outra célula. Porque o propósito da célula, do pequeno grupo, é a comunhão. Essa é a visão do pequeno grupo, é a comunhão dos irmãos, não só na celebração onde a igreja toda está reunida, mas de casa em casa. Se nós formos olhar o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com vários textos afirmando que essa igreja que nasce no Novo Testamento, logo após o dia de Pentecostes, elas estão de casa em casa, no partir do pão, nas orações, e havia entre eles a comunhão. Então o propósito de uma célula, esse pequeno grupo de cristãos que estão exercendo a fé cristã, anunciando o Evangelho de Jesus, essa porção pequena de uma igreja grande, ela precisa ter um tamanho ideal entre 6 a 15 pessoas no máximo. Em alguns casos, 15 já é muito. O ideal seria então, para algumas casas, para algumas residências, para o perfil de alguns bairros, funcionar entre 6 a 10 pessoas. Se nós formos olhar, Moisés, ele separa então, junto de Jetro, algum grupo de líderes para comandar o povo. Se nós formos olhar Jesus, ele separa apenas 12 discípulos para andar com ele, e ali é formada então aquela pequena célula cristã, aquele pequeno projeto de igreja, e simplesmente aquele grupo que iria então anunciar o Evangelho de Jesus. Então aqui nós ficamos nesse momento, nessa primeira aula, dando a noção e dizendo sobre o que é e como deve se comportar o tamanho ideal de uma célula. Guarde isso no seu coração, faça a sua anotação e nós vamos então seguir para a próxima aula.